Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu ouvi certa vez uma ilustração sobre esse texto, queridos, muito interessante, que não cabe talvez muito a nós aqui, porque nós aqui já somos pessoas assim tão resignadas, pessoas assim já tão... Vou afastar aqui um pouquinho. Obrigado. Pessoas já tão calejadas, tão treinadas. Mas quando Paulo diz, se morremos com Ele, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Lembrei de uma história que eu vi certa vez, que é uma metáfora, uma alegoriazinha simples. E respeitosamente eu a conto, porque envolve o nome do Senhor na sua criação. Conta-se que quando o Senhor criou o mundo, criou todas as coisas, sobrou um pedacinho de barro e um restinho de tinta, bem suja, tinta com a qual ele havia pintado todas as coisas, e um restinho de barro. E ele ficou pensando, o que farei desse material? Não quero desperdiçar. Um pingo de tinta e um pedacinho de barro sobrou da criação. Aí conta-se que o Senhor pegou aquele barro, fez assim, fez um filetinho dele, jogou numa árvore, pegou aquele restinho de tinta e pintou e fez uma lagarta. Olha só, vocês sabem da minha história com a lagarta, né? Se não sabem, saberão agora. E a lagarta saiu. Vou confessar para vocês que eu arrepio só de contar. A lagarta saiu, andando, e ela era assim uma criatura não muito atraente. Pelo contrário, era mesmo um ser asqueroso. Todo lugar que ela chegava, todos se afastavam. E ela começou a sentir uma grande tristeza, meus irmãos. E começou a descobrir que era muito feia. E que ninguém a amava. Ninguém desejava a sua companhia. E ela, tão contrariada que estava, um dia o Senhor visitando o Éden, a lagarta se aproxima. Diz, Senhor, eu sou muito infeliz. O que foi? Você vive tão bem aí, comendo suas folhinhas, né? Vive tranquila aí, medindo seus palmos e tal. Não, Senhor. Minha vida é vazia demais, eu sou muito feio. Ninguém gosta de mim. Todos se afastam de mim. Onde eu chego, ninguém fica. Agora imagine se estivesse lá um tal de Raimundo Aires. Meus irmãos, vou abrir um parênteses para dizer para vocês que um dos bichos que eu mais tenho medo nesse mundo é de lagarta. Acreditem se quiser. Um dos bichos que eu mais temo nesse mundo é lagarta. E nos meus passeios pelo campo, que andam cada vez mais raros, que eu quero voltar a fazê-los, uma das coisas que eu mais temo não é encontrar uma cobra, é encontrar uma lagarta. Da cobra eu não corro, né? Meu único medo da cobra é de eu não vê-la. Mas se eu vê-la com uma distância razoável, ela não vai me fazer nada. Mas, meus irmãos, se eu esfregar um braço, uma mão, uma folha com lagarta, eu vou falar para vocês que eu entro em desespero
E se tiver uma câmera filmando, vai dar um bom dinheiro aquela filmagem, sabe? É simplesmente escandaloso o medo que eu tenho de lagarta, especialmente se for taturana, se for aquelas peludas. E olha, quando eu falo em lagarta, eu tento depois trabalhar minha mente para eu não sonhar com lagarta, para eu não pensar mais só naquela hora. Aí, continuando a história, eu puxei para minha mãe, ela fazia escândalo assim de ajuntar a vizinhança toda com lagarta, sabe? E que é chamado também de coró de árvore, né? O Senhor disse: bom, posso melhorar a tua situação, fazer-te uma criatura bela, todo mundo vai te apreciar, mas você terá que passar por um processo doloroso, um processo de morte. Ela disse: eu topo qualquer coisa para ser feliz, bonita, atraente. Posso então realizar o processo? A lagarta disse: pode, senhor, pode fazer. O senhor pegou aquela lagarta, pregou ela debaixo de um galho, transformou-a numa crisálida, num casulo. Isso aqui é um processo de morte. Você vai ficar aqui asfixiada dentro desse trem, praticamente morta por um bom tempo. Você tem que aguentar esse processo. Ao sair daí, você verá a novidade. E a lagarta ficou ali como morta, aquela coisa horrorosa agarrada num galho de árvore, aquele casulo sufocante, um estado de morte, numa metamorfose muito dolorosa. E quando o tempo passou, começa aquele doloroso casulo, aquela prisão sombria, começa a ser quebrada. De repente sai de lá uma perninha, sai de lá uma pontinha de asa colorida, e vai quebrando, e vai saindo. De repente encontra-se em liberdade uma borboleta, certamente a mais bela de toda a criação. E ela começou a voar no Éden, e todos os seres começaram a admirá-la. Que coisa maravilhosa! Que criatura é essa? Deus havia escondido essa criação de nós. Olha, vem cá, bichinha! Imagina que Eva, queridos, Eva saiu louca, disse: Adão, me ajuda a pegar esse trem bonito que passou aqui voando. E a borboleta começou a dar show, fazer coreografia, passear no jardim. Mas ela passou por um processo doloroso. Qual a aplicação que nós temos disso, queridos? Todos nós temos um ego insatisfeito. Todos nós temos um ego cheio de reclamações. Alguma coisa nunca está bom em nós. Nosso cabelo não está como queríamos, nossos dentes não estão como queríamos, nosso salário está abaixo do que precisávamos, nossa esposa reclama muito, nossos filhos podem estar rebeldes. E todos nós temos, ao encontrarmos com o Senhor, um rol de queixas, reclamações, bastante volumoso este rol de queixas. O duro é que nem sempre nós estamos prontos a receber a proposta do Senhor. Bom, meu filho, você quer que eu te mude nessa área? Então você vai me permitir trabalhar em você. Você quer que eu quebre em você esse lado que te torna feliz? Senhor, eu tenho um hábito que eu não consigo vencer. Você quer? Então você vai passar por um processo de morte. A morte do teu ego. A morte do teu ego. Senhor, eu tenho um desejo sexual incontrolável. Eu
Eu não consigo lidar com essa situação, eu vivo em luta permanente. É uma pergunta interessante. Que homem normal não vive numa luta permanente nessa área da vida? Só que tem a luta fora de controle e tem a luta sob controle, quando nós permitimos que Deus mate o nosso ego. O nosso ego que quer o que não pode, que deseja o que não pode. O nosso ego que quer acumular conquistas, acumular prazeres. Quando esse ego morrer e eu entender que Deus tem um propósito e que para mim só que eu, aliás, só serei feliz dentro do quadrado deste propósito de Deus. Tudo que eu avançar, tudo aquilo em que eu avançar o sinal, eu estou buscando dor, eu estou buscando sofrimento, eu estou buscando angústia, eu estou buscando desaprovação. Então a morte, para reinar com Cristo, está escrito, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Esse morremos não é quando morrermos no físico, a morte da sepultura. Se já morremos com Ele aqui, é um morrer diário, um morrer para o ego, um morrer para muitos dos nossos desejos, um morrer para aquela vontade de vingança, um morrer para aquele desejo de não perdoar, um morrer para o nosso desejo de mentir, de fazer uma meia-verdade que na ponta tem uma mentira inteira, de fazer uma falcatruazinha para facilitar a vida, de enganar o guarda de trânsito. Quando esse nosso ego morrer, aí em nós não brotará mais esse desejo de enganar o guarda. Nós vamos andar com um espírito tão livre que quando o guarda me parar, eu só vou dizer a ele a verdade. Você estava sem cinto? Não, é porque eu saí ali rapidinho, esqueci de pôr. Não, senhor, eu esqueci mesmo. Estava com o farol apagado? Uai, não é de ver que eu acendi, mas sem querer eu apaguei? Se você não acendeu, não acendeu, né? Se não acendeu, não acendeu. Falando em carro, em trânsito, trocar os pneus do meu carro amanhã, meu querido. Você me alertou por aquele pneu comigo. Eu fui observar, os dois pneus da frente estão realmente passados de hora. Não posso nem viajar, vou trocá-los por segurança, por andar correto e seguro também, né? E obrigado pelo alerta. Então, queridos, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Estranha aquela ideia de que Deus é tão bom, de que Ele nunca vai nos negar nada, de que Ele nunca vai nos dizer não em nada, de que Deus estará sempre pronto. Isso é verdade, é verdade. Deus é o Deus das oportunidades. Ele é o misericordioso e o misericordiador, que é mais forte ainda. Todavia, a palavra de Deus diz que Deus tem nessa reserva de misericórdia toda um adendo aqui que pode nos assustar. Deus pode nos negar. Se nós o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Como é isso? O crente se desviou, se tornou aquela palavra para o desviado, apóstata, pessoa apostatou da fé, negou a Cristo. Deus vai poder aprová-lo, queridos? No grande dia, Deus vai poder dizer: aqui está meu filho, ó, aqui está meu filho, que me honrou muito na terra, sendo que ele negou a Cristo na terra. Deus não pode, isso seria Deus trair a sua natureza verdadeira, seria Deus ser inverdadeiro. Se nós o negarmos, Ele nos negará.
Não tem como alguém negar a Cristo neste mundo sem que Deus o negue na eternidade, no mundo espiritual, porque Deus não vai aprovar o que já foi desaprovado. Deus não vai aplaudir aquilo que fugiu do seu propósito. Deus não vai pegar um crente que aposta toda a fé e aprová-lo. Ele diz, a palavra diz que Ele nos negará se nós o negarmos. Muito séria esta palavra, muito profunda esta palavra. Quantos crentes hoje se apostataram da fé? Zombam. Eu conheço, infelizmente, cristãos que hoje são zombadores da fé, zombadores das lideranças cristãs, zombadores da igreja, zombadores do povo de Deus. E essa pessoa, ele negou a Cristo. A Bíblia diz: o Senhor o negará. Ou seja, ele estará desaprovado. Não tem como Deus, através de orações de terceiros, através de preces fervorosas e caridosas, levar para o céu quem não fez a sua própria parte. O mundo cristão muitas vezes acha que a pessoa pode viver a sua vida normal e quando ela morrer, alguém faz por ela uma penitência, uma celebração especial, e ela então dá um salto em direção à vida eterna. Esses dias eu vi um ministro religioso, não exatamente da linhagem evangélica, mas uma linhagem cristã, dizendo que a pessoa viveu totalmente alheio a Deus, totalmente indiferente, totalmente sem fé, totalmente distanciado, e quando ela morre, vem alguém, faz um ritual, consola os parentes, e os parentes saem dali satisfeitos, dizendo: a alma dele ou dela foi para o céu. Aquele próprio religioso, que é dessa linha, estava desaprovando isto, deixando claro que isso não é o caminho da salvação, alguém viver distanciado, morrer, e depois terceiros realizam alguma coisa para essa pessoa, e essa pessoa entra no céu. Se fosse assim, ninguém se perderia. Se fosse assim, não seria necessário que nós fôssemos fiéis. Vocês concordam comigo? Não seria necessário renunciar ao pecado. Podíamos viver no pecado, podíamos viver à vontade. Era só a gente pedir aos parentes: olha, quando eu morrer, vocês façam uma celebração toda especial para eu saltar de nível lá na eternidade. Deixe com os amados esta palavra, e em seguida nós vamos tratar de algumas coisas mais administrativas. Deus nos abençoe, nos fortaleça, sejamos bons soldados de Cristo, não nos envolvendo com negócios deste mundo, ou seja, não permitindo que o secular tome o lugar do espiritual, não permitindo que o material tome o lugar do que é de Deus, não permitindo que a riqueza ou a pobreza, que a fartura ou a necessidade ocupem o lugar da nossa fidelidade a Deus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.